um mercado, quando não tem concorrência, eu tenho um marketing indiferenciado ou não diferenciado, que eu ignoro as diferenças entre os segmentos e procuro atender com apenas um produto, né, a todo o mercado. Isso tem a vantagem de ter custo baixo e por causa de ter poucos produtos, ter pouca produção, ter pouco estoque, abaixa os custos. Tem como desvantagem que eu atendo mal praticamente todo mundo. A Fabiana levantou a mão, quer falar alguma coisa? Ela falou ali que a internet dela não tá muito boa, mas ela vai tentar ficar na aula. Ah, tá bom. Tá joia. E aí, quando eu preciso segmentar o mercado, então eu tenho que decidir por duas alternativas. A primeira é o marketing diferenciado, em que eu vou segmentar o mercado e desenvolver produtos específicos para atender cada segmento. Isso melhora o relacionamento com o cliente, porém aumenta os custos. Então, a segmentação é uma coisa que a empresa faz por obrigação, porque o desejo dela era não ter concorrência e vender o produto dela para todo mundo, né? A segmentação é uma necessidade para ela ser competitiva no mercado. A outra alternativa é o segmentar o mercado e escolher um segmento para atuar e ter um marketing concentrado. O exemplo do item 2, eu dei o exemplo como sendo a Nestlé, que tem o chocolate para atender cada gosto. E para o item 3, marketing concentrado, dei o exemplo da chocolate Copenhague, que tem uma marca só e focou o atendimento dele para pessoas de classes mais altas que podem pagar mais caro no chocolate. Daí, nós fomos para posicionamento de produto. Alguém está falando comigo aqui? Boa noite, professor. A Giane deu boa noite. A Fabiana já tinha falado antes. Então, posicionamento é a posição perante os concorrentes que o produto está na mente do consumidor. Então, quando você lembra de um determinado tipo de produto, a marca que vem primeiro na cabeça é aquela. Então, por exemplo, segmento de limpeza, sabão em pó, Omo. Refrigerante, Coca-Cola. Você fala, mas ninguém toma. Toma sim. Se fizer uma festa, você pode comprar 5 garrafas de Coca-Cola e 5 variados de Fanta, limão, Guaraná e tal. As 5 de Coca-Cola com certeza vão tomar todas. E as outras vão tomar alguma coisa. Que a preferida ainda da maioria das pessoas é a Coca-Cola. Posicionamento é fruto do cruzamento de percepções, impressões e sentimentos que o consumidor tem sobre o produto em comparação com seus concorrentes. O plano de marketing deve prever a posição que trará ao produto maior vantagem possível sobre os concorrentes nos mercados-alvos. Etapa de posicionamento, eu vou então identificar as possíveis vantagens competitivas, seleção das vantagens corretas que vão ser positivas e comunicação do posicionamento da empresa para o mercado onde ela atua. Para detalhar, identificação das possíveis vantagens. O que é uma vantagem competitiva? É a diferenciação por produto. Então, eu posso ter um produto mais ou menos diferenciado em relação à concorrência. Então, por exemplo, produtos comuns, aço, carne, gasolina, são comuns. Mas produtos diferenciáveis, eu posso ter características, desempenho, durabilidade e confiabilidade que diferenciam os produtos. Diferenciação por serviço, que acompanha o produto. Então, entrega, instalação, assistência técnica, isso tudo diferencia o produto. Diferenciação por funcionários,
os funcionários são treinados e fazem a diferença. Então, eu chego para ser atendido no médico, por exemplo, a secretária está emburrada lá e me atende mal. Eu saio puto com a situação. Eu chego, às vezes fico esperando 1 hora ou 2 para o atendimento do médico, mas a secretária estava treinada, soube conduzir o processo, soube oferecer uma água, um café e tal. Aí o tempo passa mais rápido e a gente acaba não ficando chateado com a demora. Diferenciação por imagem. Então, a empresa é vista no mercado como uma empresa séria, a marca dela é considerada uma marca forte e de bons produtos. Então, estou diferenciando por essa característica. Então, as possíveis vantagens competitivas estão associadas à diferenciação por produto, por serviço, por funcionários e por imagem que a empresa tem no mercado. Posicionamento 2. Seleção das vantagens competitivas corretas. Aí aparece o conceito de Unique Selling Proposition, que é a proposta única de vendas, que é uma ferramenta eficaz que ajuda você a focar sua estratégia de marketing e verificar se ela realmente diferencia a sua empresa dos outros concorrentes. Então, você se propõe a ter um diferencial, e aplica aquele diferencial e pesquisa no mercado para ver se os clientes reconheceram aquele diferencial que você se propôs. Critérios para promoção de um diferencial na importância para o consumidor, é o benefício. Na distinção dos produtos concorrentes, só nós oferecemos. Nós somos diferentes nisso. Nós fazemos isso a mais. Isso eu me distingo do concorrente. Superioridade a outras formas de obter benefícios. Então, você poderia conhecer o mundo pela internet, mas eu te ofereço a possibilidade de viajar pelo mundo. Então, eu me comparo com outras formas de atingir determinados benefícios. Comunicabilidade é a diferença, é visível para o comprador. Então, eu comunico de tal forma que a imagem do meu produto, a imagem da minha propaganda já torna visível na cara das pessoas o diferencial do meu produto. Antecipação, não facilidade de cópia. Então, o que eu faço? Lanço, fazendo segredo do produto, para que ninguém copie e lance ao mesmo tempo que eu. Quem faz muito bem isso? A Apple, quando solta um monte de notícias sobre o novo produto que ela vai lançar, aí os especialistas começam a falar daquele assunto, começam a despertar interesse e tal, mas ninguém sabe direito o que vai ser. E ela não solta oficialmente nada que vai ter no produto dela. Para quê? Para que não tenha facilidade de fazer cópia do produto. Ela antecipa o que é interessante para ela. Disposição. Consumidor disposto a pagar pela diferença. Então é o seguinte, eu sou diferente nisso, nisso, nisso. E o meu preço é esse. Se você não quiser pagar, você compra o outro. Mas eu tenho esse diferencial e por isso eu quero mais caro o meu produto. Rentabilidade, quando eu introduzo a questão lucro no meu relacionamento com o cliente. Então, o meu produto é mais rentável, consequentemente, eu consigo oferecer mais benefícios para o meu cliente, que são produtos mais atualizados, serviços de melhor qualidade e assim por diante. Acho que eu citei o exemplo da TAM, quando virou a líder brasileira em aviação, que ela tinha o preço mais alto do que o concorrente, só que ela falava, meu preço é mais alto porque eu tenho o melhor serviço de bordo, inclusive com refeição quente, numa viagem de 1 hora,
tenho a melhor sala de espera, com música, com coquetel e assim por diante. Então, meu preço é mais alto porque eu dou benefícios. Então, ela diferencia por essa característica. E o terceiro item é a escolha e implementação de uma estratégia de posicionamento. A empresa deve escolher um conjunto único de vantagens competitivas que apelem para um grupo do segmento escolhido. Qualidade, assistência técnica, design e eficiência. Então, encerrando aqui a segmentação, eu queria propor para vocês, são 9h13, que os próximos 20 minutos aí, até 9h30 mais ou menos, vocês se dediquem a responder minhas perguntas. Se não me engano, eu já passei 59 perguntas para vocês no EVA, né? E muitas delas são relativas aos assuntos que eu dei até o momento. O próximo assunto que nós vamos entrar é mensuração de demanda. Então, vamos lá. Acho que já deu para trocarem mais algumas perguntas. Peraí, a Júlia fez uma pergunta. Eu estou em dúvida em uma questão, na 7, que é: como podemos avaliar a eficiência do marketing? Então, se lembrar lá da visão geral do marketing, a visão geral do marketing, eu disse o seguinte, ó: a empresa vai pesquisar o mercado, levanta quais são as necessidades e as características do mercado, usando lá os 6 Os, traz para dentro da empresa essa informação. Pesquisa o que os concorrentes fazem, traz para dentro da empresa a informação. Com base nessas informações de pesquisa, a empresa vai desenvolver o produto ou serviço dela, vai definir o preço que o mercado pode pagar, vai definir como vai levar o produto até os clientes e vai fazer a propaganda disso. Se a empresa fizer bem feita essa tarefa, o cliente vai reconhecer e vai comprar o produto pagando por ele. Então, saber se o trabalho de marketing que você está fazendo está sendo eficiente ou não é verificar qual é o resultado da empresa antes de eu aplicar a estratégia de marketing e quanto melhorou o meu trabalho de marketing. Quanto eu vendia mais, qual foi a minha lucratividade, como é que melhorou a minha imagem perante os concorrentes, meu posicionamento de mercado, e assim por diante. Então, como avaliar a eficiência do marketing? É comparando antes e depois de eu aplicar a estratégia de marketing. Se melhorou, se os indicadores melhoraram, se a empresa melhorou o resultado, o marketing foi eficiente. Tudo bem, Júlia? Ok. Vamos lá. Mensuração de demanda. Quando eu estudo os mercados, eu vejo as características que são normais em cada um dos mercados: consumidor, produtor, revendedor e governamental. Aí nós vimos que o mercado é muito heterogêneo. Então eu uso a segmentação para dividir o mercado em várias partes, de tal forma que essas partes sejam mais homogêneas em alguns critérios. Então, quando eu segmento por idade, eu sei que todos dentro daquele conjunto têm a idade que eu estabeleci. Quando eu segmento por sexo, eu sei que todos dentro do conjunto são do mesmo sexo, ou do sexo que eu escolhi. Quando eu defino classe social, eu sei que dentro daquele grupo tem todo mundo daquela classe social que eu escolhi. Só que é o seguinte: como a segmentação é como se fosse um filtro, ou um funil melhor, o funil você tem uma boca grande ali que entra tudo. Só que
ele vai afinando de tal forma que passam só algumas coisas. Ou a figura de uma peneira, né? Em que eu defino a malha da peneira para deixar passar certas coisas e não passar outras. Quanto mais fina for a malha da peneira, menos itens vão passar para o lado de baixo da peneira. Quanto mais filtros eu coloco na segmentação do mercado, menor será o conjunto resultado. Então eu preciso medir a demanda, mensuração de demanda é medir a demanda, medir o potencial de compras que o mercado tem para verificar se esse volume será ou não suficiente para bancar a empresa. Será ou não suficiente para justificar investimentos nesse mercado. Então, sempre que eu falo em segmentação, eu tenho que falar de mensuração. Ah, mas se eu não segmentar, eu tenho que mensurar? Também. Só que quando eu não segmento, o mercado é todo o mercado. Quando eu divido esse mercado em vários segmentos, eu tenho que ver o tamanho de demanda de cada mercado, cada segmento de mercado, para verificar aqueles que são rentáveis ou não de serem atendidos. Por exemplo, quando a Ferrari segmenta o mercado dela e diz: vou fazer 50 carros por ano de um tipo, 50 do outro, ou seja, não chega a 1.000 carros por tipo, e vou vender esse carro para essa classe social aqui, ela está olhando que aquele grupo de pessoas tem dinheiro para pagar o alto preço que ela vai ter no produto dela. Se ela não encontrar ninguém que paga, ela vai ter que abaixar o preço. Então, se aquele grupo específico não topar pagar o produto, a Ferrari fecha, porque ela não vai conseguir produzir quantidade pequena de carros vendendo pelo preço de mercado de consumo. Né? Você pega aí um K, Onix, HB20, custa em torno de 40 mil reais novo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Esse pega muito mais pessoas que têm condição de pagar. Totalmente diferente de uma Ferrari que custa 2 milhões de dólares, de euros, sei lá. É um grupo muito menor que pode pagar isso. E aí, é uma estrutura de fábrica totalmente diferente. O da Volks, o da GM, o da Ford, que produz carro para ser vendido a 40 mil, totalmente diferente a estrutura de um liberar. Tem alguém querendo entrar aqui, peraí. Era aí, professor, você já liberou já, obrigado. Já liberei. Totalmente diferente dos custos de uma Ferrari que faz 50, 60 carros por tipo. É muito mais caro produzir 50 carros do que produzir 1.000 carros. Mais caro que eu falo é por unidade. Bom, muito carro, muita produção, tem economia de escala, que quando você produz pouco, não tem. Então, mensuração de demanda é medir a demanda necessária para medir o tamanho do mercado, o segmento de mercado. Então, o primeiro parágrafo tem a ver com a explicação que eu dei, que quanto mais filtro eu tenho, menor vai ser o mercado. Agora, o que é demanda? Demanda é o número de pessoas que tem no mercado? Não. A demanda pode ser muito maior do que o número de pessoas, porque a demanda vai ser uma multiplicação de consumo médio por pessoa vezes o número de pessoas. Então, se eu perguntar aqui na sala, levanta a mão quem compra
menos de um sapato por ano? Vai ter um grupo de pessoas que vai levantar a mão. Não compra nenhum sapato por ano. Quem compra menos de 2 sapatos por ano, ou seja, compra um sapato só. Outro grupo levanta a mão. Quem compra menos de 3 sapatos por ano, ou seja, 2 sapatos. Outro grupo. E vou subindo, e vou vendo, ó. Menos de um, tem uma pessoa só, não tem nenhuma. Menos de 2, que compra um só por ano, tem 5. Menos de 3, tem 2. Menos de 4, nenhum. Menos de 5, nenhum. Ou, está aumentando o conjunto, né? Menos de 1. Até que chega no pessoal que compra mais de 6, 7 sapatos por ano. 10. Uma característica é assim, ó. Os homens têm a tendência de comprar menos sapatos. As mulheres têm a tendência de comprar mais sapatos. Então, se eu tirar a média que os homens compram de sapato, eu posso chegar a uma média de 2 sapatos por ano, que em média o homem compra. E posso chegar a uma média que as mulheres compram, em média, 8 sapatos por ano. Aí, se eu tiver 10 homens na sala, ou no mercado, a demanda prevista de compra de sapato por homem vai ser 10 homens vezes 2, 20 sapatos. E das mulheres, tem outras 10 mulheres. 8 vezes 10 mulheres, vou vender 80 sapatos para mulheres. Agora imagina fazendo esse levantamento para todo o mercado. Aí eu vou ter a demanda, que é a multiplicação do número de pessoas e da média de consumo. Por exemplo, qual o consumo de água por pessoa por dia? Então, uma pessoa normal toma aí 1 litro de água por dia. Toma 1 ou 2 banhos, gastando 40, 50 litros em cada banho, 100 litros. Mais 1 litro de água. Mais um certo volume de litros de descarga por dia que a pessoa dá quando vai ao banheiro. Aí você chega aqui, em média, uma pessoa de classe X gasta 200 litros de água por dia. Eu vejo quantas pessoas tem no mercado, multiplico por 200 e sei qual é a demanda de água que eu tenho que me preparar para atender na área de tratamento de água da Sabesp. Então, demanda é o potencial previsto de venda ou de compra de produtos pelo mercado. O maior problema da mensuração da demanda é que não tem um modelo único, que eu chego e falo assim, ó, faz isso, 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 que você vai saber qual é a demanda do mercado para o seu produto. Não tem. Então, os pesquisadores, os profissionais de marketing, têm que avaliar o mercado e definir como vai ser o cálculo para definir a demanda para um determinado produto. Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou em sala, o Gabriel já deve ter ouvido. Vamos supor que eu quero montar uma loja de sapatos, mas uma loja especializada em sapato para criança de 0 a 6 anos. Por quê? São sapatinhos minúsculos e com preço tão ou mais salgado que um sapato para adulto. Porque os pais estão comprando aquilo como um bibelô para pôr no pezinho do filho e achar bonitinho. Ele não está olhando a funcionalidade. Até porque criança até 1 ano, 1 ano e pouco, nem anda. E o sapato é para proteger o pé quando você anda. Então, se você não anda, para que você vai usar sapato? Então, os pais
compram. E daí, muita gente dá presente também, né, para a criancinha que nasce. Padrinho, amigos e tal. E presente, a gente não olha muito preço. Ah, olha sim, eu não vou comprar um produto caro. Mas se eu vou dar presente para uma criança recém-nascida, eu vou comprar uma roupinha, um sapatinho e tal. E normalmente, fala assim, puxa, mas essa blusinha aqui para uma criança de 6 meses custa R$ 100. É, pô, mas com isso eu compro 5 blusas para mim. Muito caro. Aí o pensamento de quem vende é o seguinte, ó. Você vai regatear, vai pichinchar o presente para o seu amigo lá, para o filho do seu amigo. Apelo de marketing. Então, tanto os pais como os tios, os padrinhos e tal, têm uma propensão, né, a pagar mais caro um produto porque é para criança. Mas vamos supor, então, que eu quero montar uma loja. Poxa, como é que eu sei quantas crianças de 0 a 6 anos tem, por exemplo, em Taubaté? Em números absolutos é mais difícil, mas em números aproximados é fácil. Você vai no IBGE e verifica qual é a taxa de natalidade e mortalidade infantil de criança em Taubaté. Então você vê lá que a taxa de natalidade é 2% ao ano e a mortalidade é mínima, pode ser desconsiderada, morre pouca criança recém-nascida. Se Taubaté tem 300 mil habitantes, então nascem 3% de 300 mil por ano. 2%, quer dizer. 300 mil, 10% dá 30 mil, 1% dá 3 mil, 2%, 6 mil crianças nascem por ano. Então eu tenho 6 mil de 0 a 1, 6 mil de 1 a 2, 6 mil de 2 a 3, 6 mil de 3 a 4, 6 mil de 4 a 5, 6 mil de 5 a 6. Eu tenho 6 vezes 6 mil. Tenho em torno de 36 mil crianças em idade de 0 a 6 anos em Taubaté. Agora, quantas dessas crianças são de família de classe A, B, C, D, E, F, G? Por que eu tenho que saber isso? Porque a capacidade de comprar sapato está associada ao dinheiro. Então, a classe A pode comprar um mimo para o filhinho para tirar foto para mostrar para os amigos. Ela tem dinheiro para comprar. Lá na outra ponta, a classe E, F, G, sei lá, não tem. Então ela vai comprar, quase não vai comprar sapato. Inclusive, tem uns macacõezinhos, né? Que tem o pezinho. Então, quando você veste, a criancinha já está com o pezinho dentro, um sapatinho da própria roupa. E aí, além de mudar a quantidade de sapato que compra por criança de classe social diferente, tem a quantidade de sapato por idade. Então, por exemplo, a criança recém-nascida, quem tem dinheiro, compra um monte de sapatinho de bibelô. Quem não tem renda, não compra. Mas quando faz um aninho, um ano e pouco, começa a andar. Aí o sapato precisa ter sola para ter estabilidade, para ajudar a criança a ficar em pé e andar. Aí, à medida que vai crescendo, eu tenho um sapatinho para ir passear, tenho um tênisinho para brincar, tenho um chinelinho para não sei o quê. Tudo isso é calçado. Então, olha só, eu tenho que saber a média de sapato que a classe A compra para criança de 0 a 1 ano, que a classe A compra para criança de 1 a 2 anos, 2 a 3, 3 a 4. A quantidade de sapato
em média, que a classe B compra para criança de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3. Classe C, 4D, classe E. Aí, eu vou multiplicar essa quantidade média pelo número de crianças de classe A, pelo número de crianças de classe B, e assim por diante. E a soma de tudo isso aí vai me dar a demanda por sapato de criança na cidade de Taubaté. Então, eu construí esse modelo agora com vocês. Na verdade, não construí agora, porque eu sempre dou esse exemplo. Mas se a gente fala assim, ó, eu quero saber a demanda se eu quiser montar um restaurante vegetariano em Taubaté. Quem come em restaurante? Ah, classe A come, come. Classe B come, come. Classe C come, come. Classe D? Não. Não tem dinheiro para comprar esse restaurante. Quantas pessoas tem na classe A, B, C em Taubaté? Segundo o IBGE, tem tantas pessoas. Quantos por cento das pessoas em Taubaté são vegetarianas? Ah, 10%. Então, eu sei quantas pessoas tem na classe A, B, C e sei que 10% delas são vegetarianas. Aí, quantas vezes a pessoa de classe A come em restaurante vegetariano por mês? Ah, come 10 dias, 20 dias por mês, sei lá. Em média, 15 dias. Da classe B, ah, come 5 vezes por mês. Da classe C, come 1 vez por mês. Aí eu vou e multiplico a média da classe A pelo número de classe A que tem, vegetariano, a média que consome de classe B, multiplico pelo número de classe B, vegetariano, e vou saber qual é o potencial de venda, né? Pessoal, de pessoas que vão frequentar um restaurante vegetariano na cidade. Aí, se eu sei qual é o ticket médio que a pessoa vai pagar, no restaurante por quilo, por exemplo, né? Quanto cada um vai pagar? R$10, R$15, R$20? Multiplico pelo número de vendas possíveis, demanda, e sei qual o faturamento possível se eu abrir um restaurante vegetariano em Taubaté. Ah, mas e se já tiver outro? Aí você vai ter que ter uma luta para ter uma participação maior do que o outro, porque aquela demanda vai ser dividido entre os concorrentes. Alguns vão ficar com uma parcela maior do mercado, outros vão ficar com parcela menor do mercado. Aí vem o marketing de guerra, em que eu vou tentar ganhar mercado em cima do meu concorrente. O profissional de marketing ou de pesquisa deverá buscar dados secundários em relatórios como Censo, IBGE e tal, e algumas vezes vai ter que buscar dados primários por meio de pesquisa efetivamente, para ter os números reais e montar um modelo para concluir qual é a demanda de determinado produto. Depois que o produto já está sendo vendido no mercado, aí fica mais fácil, porque eu posso levantar quanto que cada um dos concorrentes estão vendendo e somar, aquela soma é a demanda do mercado, que é o reflexo do que as pessoas poderiam comprar e do que elas estão comprando efetivamente. Então, o que afeta a mensuração da demanda é, por exemplo, o volume total que seria comprado por um grupo de compradores em uma área geográfica definida, em um período de tempo, em um ambiente de marketing específico, sobre um programa de marketing estabelecido. Então, olha só, todas essas condições de contorno vão influenciar na minha demanda. Previsão de mercado, ou previsão de vendas no mercado, é o volume total de vendas possível, dado um esforço esperado ou um volume de recursos investidos. E o potencial de mercado é o limite que tende a demanda do mercado à medida que o esforço de marketing da indústria tende ao infinito.
Então, isso é mais fácil explicar nesse gráfico aqui. Então, olha só. Mesmo que eu não faça nenhum investimento de marketing, mesmo que eu invista zero em marketing, zero, ainda assim eu vou ter uma venda. Vou ter um volume de pessoas que vão comprar, independente de eu fazer propaganda, de eu desenvolver produto melhor ou menor, pior. É a demanda meio que residente, né? As pessoas consomem independente de qualquer coisa. À medida que eu vou investindo em marketing, melhorando o produto, marca, melhorando a embalagem, fazendo distribuição adequada, colocando um preço compatível com o mercado, mais atraindo o mercado, eu vou aumentando a possibilidade de vendas, vou aumentando a demanda. O potencial de mercado é, se eu investir muito dinheiro, indo para infinito, qual é o máximo que eu vou vender para esse mercado? Daquele produto. Por exemplo, sal. Sal tem um movimento de diminuição de consumo, por questões de saúde. Então, isso quer dizer o seguinte, que se eu abaixar o preço do sal, vai aumentar muito a minha venda? Não. Primeiro que o sal é muito barato. Você compra um saco de sal, antes de acabar, ele estraga, porque ele absorve água, vira pedra. Então, a gente já perde sal. Se eu abaixar o preço, vou estimular as pessoas a comprar mais? Não. Então, tem um limite de venda. Posso investir o quanto eu quiser, que eu não vou aumentar a venda de sal. E a previsão do mercado é um volume entre o mínimo e o potencial que é definido por um determinado esforço que eu faço. O que é o esforço aqui? O investimento que a indústria faz naquele mercado. Todos os concorrentes somados gastam quanto com marketing? Tanto. Isso vai refletir numa previsão de vendas. Então, se eu quiser ganhar participação no mercado, eu sei que a minha previsão de vendas está dentro de uma previsão de todo o mercado. E a minha participação vai ser proporcional ao quanto eu investir. Fatores que influenciam nessa demanda. Fatores, por exemplo, econômicos. Então, olha só. Eu tenho um mínimo e um potencial. Quando o mercado está em depressão. Por exemplo, coronavírus levou a uma diminuição no consumo, porque as pessoas não sabem se vão ter emprego ou não. Então, o pouco dinheiro que ela tem, ela tenta guardar, economizar, gasta o mínimo possível para estender o período que a pessoa vai sobreviver no mercado em crise. Então, o que acontece com a demanda potencial? Ela diminui. Consequentemente, a previsão de demanda diminui. Para o mesmo esforço de marketing aqui, ó, esse volume aqui é dinheiro, esse eixo horizontal. Para o mesmo esforço de marketing, eu tenho uma previsão de vendas menor quando está em depressão e maior quando está em prosperidade. Por quê? Quando o mercado está próspero, tem mais dinheiro no mercado, as pessoas têm mais condições de comprar os produtos. Certo? Consequentemente, a curva de demanda tende a ficar mais alta. Brasil, antes do coronavírus,
tinha uma curva de prosperidade, o mercado estava melhorando, estava tendo mais vendas e tal. Entrou o coronavírus, de cara caiu a curva de demanda. As empresas têm que se esforçar muito mais para não atingir o mesmo volume de vendas que ela teria no mercado de prosperidade. Então, o que é importante da mensuração da demanda? Que a minha participação no mercado, em relação aos concorrentes, vai depender do quanto eu invisto no meu esforço de marketing. Porque é diretamente proporcional o quanto eu invisto em relação ao quanto os concorrentes investem para definir qual vai ser minha participação no mercado. E daí tem uma conclusão, que é assim, ó. Por que a Rede Globo é líder das TVs abertas brasileiras? Porque ela é a que mais investe no esforço de marketing. Contratando os melhores artistas, procurando ter os melhores programas. Ela investe mais. Então, ela tem maior participação. Por que a Unilever, com o Omo, tem 60%, 70% do mercado de sabão em pó? Porque a Unilever é a que mais investe em desenvolvimento de produto, propaganda, embalagem e assim por diante. Então, indo para vocês agora, publicidade. O que vai fazer com que você seja melhor posicionado no mercado do que seu concorrente? O quanto você está disposto a investir no seu composto de marketing. Quanto você vai investir em aprimoramento, em novos cursos de especialização que você vai fazer? Em como você vai investir na sua aparência, dos locais que você frequenta, onde se oferece seu produto, se é um grande mercado, se é um pequeno mercado, e como que você faz a divulgação da sua experiência e habilidade para o mercado. Então, cada um aí vai ser o único culpado do emprego ou da empresa que tiver e do ganho que tiver. Não tem ninguém que é responsável por isso. Cada um de nós. Onde nós vamos chegar está definido ao quanto você está querendo investir no seu futuro. O que está disposto a abrir mão para ter um futuro melhor? Lá na frente, quando você olhar e falar assim, puxa vida, eu cheguei até aqui. Fulano chegou muito melhor do que eu. Tem uma empresa com mais funcionários, fatura mais, tem carro mais bonito, viaja mais e tal. Pô, que cara de sorte. Sorte não existe. A não ser que você ganhe na loteria. Mas se ele tem uma empresa melhor, é mais reconhecido no mercado, ele é culpado disso, porque ele investiu mais nele, ele brigou mais, enfrentou mais desafios, assumiu riscos, e você não quis fazer isso. Então, não venham daqui 10 anos olhar para trás e falar assim, eu fiz publicidade na Unital e eu não consegui nada. Se nenhum dos alunos conseguir nada, a culpa é da universidade. Mas não é verdade. Vai ter gente que vai prosperar e vai ter gente que vai ficar estagnada. E isso está associado ao tipo de respeito que você tem com a sua escolha. Eu já bati algumas vezes nisso. Se você efetivamente se dedica totalmente para estudar e conhecer todos os segredos da profissão que você escolheu. Se você dedicar a isso, você tem mais chance de ser bem-sucedido
do que aquele que não se dedica. Ah, mas é mais chance, porque marketing não é exato. Pode ter o vagal da sala que enxergou um nicho de mercado, investiu naquele nicho, foi reconhecido e arrebentou de fazer sucesso. Então, não quer dizer que o aluno mais dedicado vai sempre ser melhor do que o menos dedicado. Vão ter um monte de fatores que vai influenciar nisso. Tem só o seguinte: quanto mais você fizer, maior a chance do seu sucesso. Quanto menos você fizer, menor a chance. Pode até conseguir vencer, mas as chances serão menores. Ok? Dúvidas sobre mensuração de demanda? Vou interromper aqui, que vai cair daqui a pouco mesmo, e vou eu perguntar para algumas pessoas. Júlia Lucci. Qual a relação existente professor. entre segmentação de mercado e mensuração de demanda? Júlia? Professor, tô pegando só minhas anotações. Calma aí. Tá bom. Que anotaçõezinhas longe, não? O meu fichário tava fechado, professor. Tô abrindo ele porque eu pego só o bloco. Pronto. Segmentação de mercado e a mensuração de demanda? Qual a É isso? relação entre elas? Tá. Tá, professor. Eu acho que a segmentação de mercado, ela simplesmente ela segmenta o mercado de acordo, né, com aquela coisa que você falou, posição geográfica, demográfica, psicográfica, comportamental das pessoas. E a mensuração de demanda, ela vai talvez filtrar e mensurar o que a segmentação faz. Então, quem filtra é a segmentação. Tá. E a Eu pego o mensuração, mercado, coloco filtros e torno o mercado mais homogêneo. Aquele segmento é mais homogêneo do que o mercado. sim. Quando eu E faço aí, isso, eu diminuo o número de pessoas que caem dentro daquele novo conjunto que eu construí, que é o segmento. Aí eu preciso medir a demanda desse segmento para verificar se essa demanda é suficiente para eu investir e ter lucro com ela. Então, segmentação divide o mercado em partes menores e mais homogêneas. Professor, seria tipo uma Mensuração, afunilação? desculpa, Seria tipo você afunilar em algumas partes o mercado ou não? eu não entendi sua pergunta. Não, esse que o senhor está falando seria tipo afunilar o mercado em algumas partes, aí centralizar em algumas e tal. É isso é segmentação. Agora, Beleza. como que eu segmento? Eu defino alguns critérios e falo assim: quero saber quantas pessoas tem em Taubaté de 20 a 30 anos do sexo feminino que tem escolaridade de segundo grau no mínimo e que sejam solteiras. Eu coloquei 4 filtros no mercado e cheguei a um número de mulheres. Todas elas são solteiras, com no mínimo segundo grau, são mulheres e moram em Taubaté. É um grupo mais
homogêneo dentro de um grupo heterogêneo que tem todas as mulheres, todos os homens, crianças com escolaridade, sem escolaridade. Esse grupo com essas 4 características é mais homogêneo, só que ele é pequeno em relação ao todo. Porque eu peguei um conjunto grande e peguei um pedacinho desse conjunto e chamei de segmento A. A mensuração de demanda é medir qual é a demanda potencial desse mercado para eu verificar que com o meu esforço de marketing eu vou conseguir vender uma certa quantidade para esse mercado. Essa venda que eu vou fazer é suficiente para pagar meus custos e para eu ter lucro? É. Então vale a pena investir nesse segmento. Não. O que eu vou arrecadar não vai pagar os investimentos. Então, não vou desenvolver produto para esse segmento. Ah, mas como é que faz? Esse grupo vai ter que comprar o produto que eu tenho disponível de um segmento próximo que é maior. Então, sempre que eu segmento, em seguida eu tenho que medir o mercado para saber o tamanho da demanda prevista e potencial. Entenderam? Entendi, Entendeu, Júlia? professor. Entendi. Joia. Quem tiver dúvida, depois pega o filme, assiste de novo, anota o que eu estou falando e tal, e pensa. Dentro do seu nicho, porque você acaba não tendo melhor eficácia no mercado. Então, tipo, você fica vulnerável para os concorrentes. Você não se torna uma concorrência forte, algo do gênero. Seria isso? Tá na linha, legal. Completaria assim, ó. Eu fico vulnerável porque eu não gastando com pesquisa, com desenvolvimento de novos produtos e tal, eu gasto menos. Porém, eu tenho um produto que eu vou tentar satisfazer o grupo A, grupo B, grupo C, que tem gosto diferente. Então, eu abro o caminho para que o concorrente entre e fale assim, ô grupo C, você não está satisfeito com o produto do Arcione, né? Ah, eu consumo, mas ele é muito doce, eu queria menos doce. Eu falo, então eu vou fazer um produto menos doce para satisfazer você. E aí vai e desenvolve um produto e chega para todos que fazem parte daquele grupo C, que não gosta do meu produto porque ele é muito doce, e ele vai vender o produto dele para esse grupo. Você faz com que você consiga abrir o mercado para mais nichos. Tipo, o seu mercado para mais nichos. Ele fica menos nichado, ele fica Eu mais dou amplo. mais espaço para a concorrência entrar e oferecer produtos específicos para cada segmento, porque eu não tenho um produto que atende cada segmento, eu tenho um produto que é uma média que atende todo mundo. Ele não É que nem atende o da bem ninguém, ele atende mais ou menos cada um. tipo a Nestlé, né? Que você deu exemplo. Isso. Gabriel que já tem mais experiência, está quase formado aí, faltando só essa disciplina. Agora que passou já um tempo que você teve essa disciplina e está revendo, como é que você vê o contexto da segmentação do mercado, da mensuração da demanda, na vida profissional aí de um profissional de marketing ou de publicidade? Eu não sei. Alô? Eu não sei se tem alguém. Estamos Tá me ouvindo? escutando? Sim. Show. Eu trabalho atualmente mais em volta do design, né? Então, eu estou sempre focando em design de produto, em embalagem, já fiz muita embalagem, posts, vídeos, etc. E por conta da segmentação de mercado, eu acredito que na minha área eu tenho que estudar sobre essa faixa de pessoas que estão nessa segmentação. Então, por exemplo, o que o público
público jovem atualmente mais gosta? Qual que é o estilo que ele está mais usando atualmente? O que vai chamar mais a atenção deles ali? E a demanda em relação, pelo menos ao que eu trabalho, ainda é, digamos que, padrão, sabe? Não consegui inserir a parte da demanda em relação ao que eu faço atualmente. Mas a parte de segmentação de mercado eu consegui inserir tranquilamente. Tá, mas como que você mede o tamanho do mercado que você está atuando? Qual o potencial de clientes que você tem? Que você pode aumentar suas vendas? Ou que você vai ter que buscar um outro mercado para completar suas vendas? Porque o mercado que você atua é muito pequeno, sei lá. Como é que você vê isso? Eu realmente não entendi a pergunta, professor, desculpa. Porque a mensuração de demanda é você saber qual o potencial de venda que você tem. Certo. Você tem os seus concorrentes e tem um mercado à sua frente. Você fala, poxa, eu presto serviço para esse tipo de empresa aqui, para agência, sei lá para quem. Quantas agências tem? Quantas pessoas têm fazendo o mesmo serviço que eu? Milhares. Isso. Então, você mensurar a demanda é verificar se você vai ter volume suficiente de serviço para fazer que permita você ter um crescimento, permita você ter um faturamento mais alto e assim por diante. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, é medir o tamanho do mercado que você está atuando. Você pode chegar à conclusão que você vai conseguir crescer seu faturamento até o limite X aqui na região do Taubaté. Depois, você vai ter que enveredar para outros mercados, porque aqui saturou o mercado. Entendeu? Entendi. Então, é nesse sentido. Temos tempo para mais um comentário aí. Deixa eu ver quem. Aline. Obrigado, Oi. Gabriel. Aline, você que respondeu a outra? Oi? Foi você que respondeu a outra pergunta que eu fiz? Não, foi a Júlia. A Júlia. Sabia que era outro nome. Então, Aline, como é que você vê a decisão, quando você segmenta, de desenvolver diversos produtos para atender os diversos segmentos de mercado e praticar um marketing diferenciado, ou você focar num segmento específico e investir para atender muito bem aquele segmento, concentrando suas ações nele? Como é que você enxerga isso em termos de mercado? Eu acho que se você investe mais tempo em um segmento, você consegue ser melhor, consegue, tipo, oferecer um produto melhor, porque você vai conseguir investir melhor tempo nele e oferecer um produto melhor para o cliente, um atendimento melhor para o cliente. Porque se você segmentar muito e querer atender todas as pessoas, você não vai conseguir oferecer um serviço de qualidade. Então, se você fizer a opção de diferenciação, você vai ter que ter muito mais equipe, muito mais trabalho, né? Eu citei, eu acho que na aula passada, a Luciane, da Luc Comunicações, que está há 25 anos, desde que formou com a empresa dela aberta. E ela adotou a postura de se especializar no mercado de saúde. Então, a agência da Luciane, ela aprofundou no conhecimento de como pensa o médico, como pensam os hospitais, as secretárias, o público que compra o serviço desses médicos, desse plano de saúde, e ela se especializou nisso. Ela concentrou, ela segmentou o mercado e concentrou o esforço dela nessa área. Certo? Ficou especialista. Ah, mas ela não faz serviço para outras áreas? Claro, se alguém procurar, ela faz. Mas onde ela investe para conquistar os clientes, ir atrás e tal, é na área de saúde. Ela adotou uma postura de marketing concentrado. Ela tenta ser a melhor no atendimento à área de saúde na região de Taubaté, Pinda, Caçapava, essa por diante.
já tem outras agências que não especializaram e atende qualquer segmento. Outra agência especializou em prestar serviço para o governo, por exemplo. Então participa de licitações, pega a conta da Câmara Municipal de Tremembé, da Prefeitura de Caraguá e tal, e aí monta uma estrutura de pessoas para atuar em cada uma desses clientes. Também concentrou o esforço dela em trabalhar para órgãos públicos. Tá? Então, quando a gente fala em serviço, falar em marketing diferenciado ou concentrado é isso. Diferenciado, atendo qualquer um e não me especializo em nada. Ou uma grande agência tem um grupo que é especializado em autoveículos, tem um grupo especializado em roupa, um grupo especializado em eletrodoméstico, e esse grupo trabalha com as empresas clientes de eletrodoméstico, de roupa, de autoveículo. Ela diferenciou, ela desenvolveu um produto que é um grupo de especialistas que conhece tudo de automobilismo, de indústria automobilística. E concentrado, lembre sempre do exemplo da Luque Comunicações, que se especializou na área de saúde. Que a partir do momento que eu faço uma segmentação, eu tenho que medir a demanda. Porque, à medida que eu segmento, eu diminuo o tamanho do mercado, diminuo o número de pessoas naquele segmento, e eu preciso avaliar se aquele volume de vendas para aquele número de pessoas vai dar uma demanda atraente para eu investir e obter resultado. Então, sempre depois da segmentação, eu tenho que medir o mercado para verificar se é viável eu investir. Aí nós vimos que o mercado, ele é influenciado por fatores econômicos. Nossa, quarta vez que eu autorizo a Jeane entrar, ela não, quinta vez. Sexta vez. Sétima. Nossa. Oitava vez. Então, o mercado tende a chegar num volume máximo potencial de compra e a previsão de vendas do mercado vai ser proporcional ao esforço que eu faço. E quando eu tenho depressão, para o mesmo investimento que eu faço em marketing, eu vou ter uma previsão de vendas menor do que quando eu estou em prosperidade. Então, para esse volume de dinheiro aqui, que eu invisto em marketing, quando eu vou para a depressão, eu só vou atingir essa venda aqui. No mercado de prosperidade, o mesmo investimento vai fazer com que eu venda mais. Com que o mercado compre mais. Então, quando entra em depressão, o mercado diminui a procura por produtos e compra os melhores produtos, os mais baratos, os mais competitivos. E aquele que não é competitivo acaba perdendo o mercado, sai do mercado. Então, nós precisamos entender essa característica, porque no momento que eu estiver em depressão, eu tenho que ter os melhores custos, menores preços,
porque o cliente vai comprar menos, no caso aqui, quase a metade do que compraria num momento de prosperidade. E aí é o momento em que as empresas menos eficientes vão à falência, que está acontecendo agora. Com essa pandemia, diminuiu o consumo de produtos, que as pessoas estão com menos dinheiro. Quem consegue vender? As empresas que são mais eficientes, que têm condições de negociar preço, prazo e assim por diante. As menos eficientes e as empresas menores, que são, por causa de ser menores, são menos eficientes, tendem a sair do mercado. E aí aparece um novo tema aqui, que é o cálculo do ponto de equilíbrio. O que é isso? A partir de que quantidade que eu vendo em que eu tenho retorno, que eu tenho resultado positivo. Então, deixa eu acrescentar um slide aqui, em branco, para eu rabiscar um pouco. Tá aqui. Então, botei. Tá aqui. Então, vamos entender isso. Uma empresa tem despesas ou custos e receitas. Ela tem dois tipos de custos, basicamente. Os chamados custos fixos, que são aqueles custos que a empresa vai ter independente dela vender. Por exemplo, nessa época de pandemia, teve um momento que estava tudo fechado. Então, se está fechado, você não vende nada. Só que tem custos que estão associados ao funcionamento da empresa. Tem outros que não. Os que não estão associados às vendas são fixos. Quais são os custos fixos? Aluguel. Aluguel você paga independente de você vender ou não. Não dá para você chegar para o dono do imóvel e falar, ó, eu fechei por causa do dia da pandemia e não vou pagar aluguel. Você pode até fazer um acordo com ele. E ele vai entender que é melhor ele dar um desconto, não cobrar aluguel um mês e tal, porque perdeu o cliente. Mas, por lei, você não pode dizer para ele, não vou pagar. Tem um contrato lá, o ponto está sob sua guarda, você está usando o ponto comercial, e você vai ter que pagar o aluguel. Luz. Ah, mas eu não usei porque a empresa ficou parada. Ah, mas só de ter lá um computador ligado de vez em quando, ter luz de segurança, ter não sei o quê, o mínimo da luz você vai ter que pagar. Água. O mínimo da água, mesmo que você não consuma nada, você tem que pagar o mínimo de água. O pior deles é o salário de funcionário. Por que é o pior? Porque numa pandemia, por exemplo, você não está vendendo nada, não está produzindo nada, mas como você tem um contrato de trabalho com o seu funcionário, você tem que pagar o salário dele. O governo, para ajudar, fez o quê? Ó, você pode colocar o funcionário trabalhando só 30% do tempo
E você paga por esses 30%. E eu, o governo, pago os outros 70%. Não ajudou só quem estava trabalhando, mas quem, por exemplo, não tinha emprego, o governo deu lá os R$ 600, 3 parcelas, alguma coisa assim. Mas para a empresa, eu não posso chegar para o funcionário e falar: esse mês foi ruim, nós não vendemos nada, então não vou pagar o seu salário. Não pode fazer isso. O que mais que é fixo? Imposto. IPTU, os impostos. Você paga independente de ter vendido. Tem imposto que é proporcional ao que você vende, mas o IPTU, por exemplo, né, você paga. Então, IPTU é um dos impostos que você paga independente de estar vendendo ou não. Então, o primeiro gasto que nós temos são os custos, então posso chamar aqui de gastos, né? Gastos. O primeiro gasto são os custos fixos. E são eles: aluguel, água, luz, internet, salário, tudo que você falar assim, a empresa não vendeu nada, não produziu nada e tem que pagar, é fixo. Aí eu tenho os custos variáveis. Esses estão associados à venda. E quais são eles? Se você tem uma loja, por exemplo, de sapato, você compra o sapato por 100 e põe para vender por 200. O 100 que você pagou pelo sapato, quando ele for vendido, quando você compra e coloca no estoque, ele é recurso. É dinheiro transformado em estoque. Mas quando você vende o sapato por 200, o 100 que você pagou pelo sapato vira custo variável. Então, se você vender um par de sapato, o seu custo vai ser aquele 100 que você pagou. Se você vender 10 pares de sapato, 10 vezes 100, 1.000. Se você vender 100 pares de sapato, 100 vezes 100, 10 mil. Se você vender 1.000 pares de sapato, 1.000 vezes 100, 100 mil. Então, eu só tenho esse custo quando eu consolido a venda, quando eu consolido a entrega para o cliente. Então, outra coisa que é variável. Então, o valor que você pagou no seu produto, para ser revendido, por exemplo, é o custo variável da sua operação. Qual é o outro custo variável? Numa loja, por exemplo, numa empresa, você tem os vendedores. O vendedor normalmente tem salário fixo, um salário mínimo, sei lá, e ganha comissão sobre venda. Essa comissão você paga proporcional ao que o vendedor vendeu. Então ele ganha salário mínimo mais 2% do que ele vendeu. O salário é custo fixo. A comissão, os 2%, custo variável. Porque só quando você vender que vai ter. E daí também tem imposto aqui. Por exemplo, ICMS. Imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. Ele é calculado sobre o faturamento.
Aí tem outros. PIS, COFINS, imposto de renda, é calculado sobre o faturamento da empresa. E nós temos um segundo tipo de gastos, né? O primeiro são os custos fixos e variáveis. E nós temos um segundo tipo de gastos, que são os investimentos. Como é ruim se escrever com essa porcaria. Então, as empresas têm custos e investimentos. Os custos podem ser fixos ou variáveis. E aí, olha aqui, ó. Por que é chamado ponto de equilíbrio? Porque eu parto de um custo fixo aqui, que ele não varia com a quantidade que eu venda. Então, ele é uma linha paralela ao eixo da quantidade. Se eu vender 0, eu vou ter esse custo fixo. Se eu vender 1.000, vou ter esse custo fixo. Se eu vender infinito, vou ter esse custo fixo. Então, olha só. Quanto mais produto eu vendo, menor é a influência do custo fixo sobre o produto. Por exemplo, se eu tenho um custo fixo de 1.000 reais. Se eu vender um produto só, esse produto vai absorver os 1.000 reais de custo fixo. Se eu vender 10 produtos, vai ser o custo fixo dividido por 10. Cada produto vai absorver 100 reais do custo fixo. Se eu vender 100 produtos, 1.000 dividido por 100, cada produto vai ter que pagar 10 reais do custo fixo. Então, quanto mais a empresa vende, menor a influência do custo fixo sobre o seu custo total. O custo variável, que naquele exemplo que eu dei, eu compro o sapato por 100 reais, o custo variável é a inclinação da curva que sai do ponto do custo fixo e vai gerar a curva do custo total. Então, o custo total vai ser igual ao custo fixo mais o custo variável vezes a quantidade de produto que eu vender. Então, essa aqui é uma fórmula importante para a gente saber. Custo total é o custo fixo mais a inclinação dessa curva aqui, que é o custo variável, vezes a quantidade que eu vender. Na prática, se eu tenho um custo fixo de 1.000 e cada produto que eu vendo tem um custo de 100, que é o que eu paguei por ele, se eu vender 10 produtos, eu vou ter 10 vezes 100, dá 1.000 de custo variável. Mais 1.000 do custo fixo, eu vou ter um custo total de 2.000. Então, se eu fizer uma tabelinha, né? Deixa eu tirar esse compartilhamento aqui e vou compartilhar uma planilha do Excel aqui, ó. Ok? Vou compartilhar essa planilha aqui. Cadê ela? Ah, tá aqui. Então, olha só. Então, nós vimos aqui que o custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável vezes
a quantidade que eu vendo. Então, vamos dizer o que é, né? O CT é o custo total. O CF, custo variável. CV, custo, aqui é custo fixo. Aqui, que é custo variável. Definição de custo fixo, todos os gastos que não dependem das vendas para serem pagos ou cobrados por alguém. Custo variável, todos os gastos proporcionais às vendas. Então, aí nós vimos que os custos fixos, tipos de custos fixos. Aluguel, IPTU, salários dos funcionários, luz, água, internet, mais. Algum contrato de segurança, você contratou uma empresa de segurança para cuidar da sua loja. E outros exemplos que se encaixam. Tipos de custos variáveis. Comissão sobre vendas, custo do produto vendido ou custo do produto fabricado. No caso do sapato, é o valor que você pagou para a fábrica de sapato. E aí, olha só, do mesmo jeito que eu tenho a fórmula do custo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho como custo fixo, meu custo fixo é igual a R$ 1.600. Meu custo variável é igual a R$ 50. Então, olha o que vai acontecer. E a fórmula, então, vai ser custo total, vai ser igual a 1.600 mais 50 vezes a quantidade. Então, se eu tiver, aqui a quantidade. Se eu tiver a quantidade de 0, o custo total vai ser 50 vezes 0, mais 1.600. O custo total vai ser 1.600. Se eu vender uma unidade, 1 vezes 50 dá 50, mais 1.600, 1.650. Se eu vender 10 unidades, 10 vezes 50 dá 500, mais 1.600, 2.100. Se eu vender 100 unidades, 100 vezes 500 dá 5.000, mais 1.600, 6.100.
600. E vai subindo. Nota que vai diminuindo a influência do custo fixo sobre o total. Aqui só tem custo fixo. Aqui o custo fixo representa 1.600 dos 50. Aqui já dos 2.100, 1.600 é fixo, 500 é variável. Quando eu vou para 100, só 1.600 é fixo e 5.000 é variável. Ok? Então, eu tenho a primeira informação. Aí, eu tenho uma segunda informação, que é a receita, que é igual a faturamento. Né? Vou dizer o que é. Vai ser igual ao preço de venda vezes a quantidade. Daí vou escrever aqui embaixo que R é receita, F é faturamento. Deixa eu aumentar umas linhas aqui. O PV, preço de venda. No caso do sapato do exemplo, né, comprava por 100 e vendia por 200. Que é a quantidade. Quantidade vendida. Professor, Sim? você pode explicar de novo essa parte do custo variável? O que que faz variar o custo das coisas? Por exemplo, você trabalha com um saco para lixo, aí o petróleo, o valor do petróleo varia. Isso faz com que o valor do produto varie? Seria isso? Vai variar. O preço da matéria-prima faz com que o custo do produto aumente ou diminua. Isso Mas daí nesse entra caso, no. a variação aqui é o seguinte: você tem uma regra de calcular o custo do produto que ele absorve parte da variação da matéria-prima. Certo? Você faz pela última matéria-prima, faz pelo custo médio e tal. Mas aqui nós não estamos preocupados com a variação da matéria-prima. Eu estou dizendo que se eu vender um produto, por exemplo, do sapato, eu comprei 1.000 pares de sapato a R$ 100. Coloquei na prateleira da loja. E vou começar a vender esse sapato. Ok? Começar a vender. Aline, não tem problema você ter entrado aí. Você vai tranquilo, tá? Voltando. Você colocou 1.000 pares de sapato no seu estoque, você pagou R$ 100 em cada um. Então, você colocou R$ 100.000 no seu estoque. Ele está lá. É investimento que você fez. Assim como tem investimento que é fixo. O computador que você compra é um investimento imobilizado. Ele vai ficar lá, não vai sair da sua empresa. Estoque é investimento que varia. Esse custo variável aqui é, se você durante o mês vender 0 produto, independente de você ter lá 1.000 pares de sapato no estoque, você não vendeu nenhum. O seu custo variável vai ser 0, porque você continua com 1.000 pares de sapato no seu estoque. Você continua tendo dinheiro transformado em sapato guardado na sua empresa. Só quando esse sapato sair para ir para o cliente, só quando o produto vai para o cliente, é que ele se transforma em custo para a empresa. Entendeu? Acho que entendi, professor. E Tipo, se você vender vai ser 1 vezes o custo. Se você vender 100, vai ser 100 vezes o custo. Se você vender 1.000, vai ser 1.000 vezes o custo. mas aí esse custo não se reflete tipo,
Na receita da empresa? Vai Tipo, refletir no lucro ou no prejuízo no da lucro. empresa, que é onde a gente vai chegar. Ah, tá. Tá, Tá? beleza. Ok? Ok, professor, obrigado. Então, vamos andar que você vai entender melhor daqui a pouco. Então, olha só. Eu tenho de um lado o custo, que está aqui desenhado nessa fórmula que eu coloquei aqui, e fui colocando 0, 10, 100, posso pôr aqui outro, 200. 200 vezes 50 vai dar 10 mil, mais 1.600, 11.600. Estou aplicando aqui, ó. Essa fórmula vai ser 50 vezes a quantidade, mais 1.600. 50 vezes 200 dá 10 mil. Mais 1.600, 11.600. E agora, se eu tiver, por exemplo, preço de venda, o meu preço da venda, preço de venda vai ser igual a meu custo aqui é 50, eu vendo por 90. Compro por 50 e vendo por 90. A minha receita, que é igual a faturamento, é nome só que muda, vai ser igual a 90 vezes a quantidade. Então, olha só, quando eu vendo zero, a quantidade é zero. 0 vezes 90 dá quanto? Zero. Qualquer número multiplicado por zero dá zero. Quando eu vendo um produto, 1 vezes 90 dá 90 de receita. Se eu vender 10 produtos, 10 vezes 90, 900 de receita. Se eu vender 100, 100 vezes 90, 9.000 de receita. Agora, olha que legal isso aqui, ó. Deixa eu só copiar isso aqui mais para cá. Porque aqui na frente eu vou passar a ter um outro item que eu vou escrever aqui. L é igual a receita menos custo total. O que é o L? Lucro? Lucro. Então, eu vou incluir aqui, vou dizer que L é lucro quando for positivo. Se der negativo, ele é prejuízo. Se a receita menos o custo der negativo, eu tenho, ao invés de lucro, eu tenho prejuízo. Ok? Então, eu consigo calcular qual é o lucro ou prejuízo que eu tive nesse exemplo aqui. Só vamos colocar outros números aqui. 50 vezes 50 dá 2.500, mais 1.600, 3 e 100. Vamos pôr aqui 80. 80 vezes 50 dá 4.000, 5.600. Aqui, 50 vezes 90 dá 4.500. 80 vezes 90 dá 7.200. E olha o que acontece aqui na frente. O lucro, que é igual a receita menos custo total, vai dar o quê? Esse aqui, a receita é zero. O custo é 1.600. Eu vou ter igual a zero menos 1.600 dá negativo 1.600. O lucro negativo vira prejuízo. Então, olha só, se eu vender zero, a empresa tem prejuízo de 1.600, que é o custo fixo que a empresa tem, que ela vai ter que pagar, independente dela ter faturado ou não. Então, eu abri uma loja, comprei estoque, defini
os funcionários e tal, eu já começo a ter despesa. Se eu não vender nada, meu prejuízo vai ser o meu custo fixo. Quando eu vendi 90, vou copiar a fórmula para cá, 90 menos 1.650 ainda dá negativo 1.560. Quando eu pego 900 menos 2.100, ainda dá negativo de 1.200. Só que olha o que acontece quando eu vendo 50. Eu tenho uma receita de 4.500, um custo total de 3.100, eu passei a ter lucro de 1.400. Se eu vender 80, eu vou ter lucro de 1.600. É isso? 30 vezes 40. É isso mesmo, senhor, tá certo. Não, só estou fazendo uma conta. 30 vezes 40. Dá 1.200. Acho que errei alguma conta aqui. Deixa eu ver se está certa essa. 50 vezes 90, 00,45. 80 vezes 90, 00,72. Aqui, 50 vezes 50, 2.500. 2.500. 3.500. Aqui dá 4.100. Eu errei a conta. Então, aqui, eu tive 400 só de lucro. Aqui foi para 1.600. Aqui, vai para 2.400. Certo? Quando eu fiz 11.000 de custo, 90 vezes 200 dá 18.000. Eu vou ter 6.400 de lucro. E olha que legal. Qual é a quantidade aqui entre os 50 e o 10? Qual é a quantidade que eu preciso vender para dar zero aqui? A receita tem que ser igual ao custo fixo. Essa receita tem que ser igual ao custo fixo. Não, igual ao custo total. Receita igual ao custo total. Falei errado, desculpa. Custo Custo total. total. Então, já dá para a gente ver que esse número é entre 10 e 50. Mais perto dos 50 ou mais perto do 10? Mais perto dos 50. O 1.200 negativo está longe do zero. O 400 está mais perto. Então, vou chutar aqui o número. Depois nós vamos ver como é que é feito isso efetivamente. Então, vou colocar mais para baixo isso aqui. E vou chutar aqui que é mais perto dos 50. Então, vamos colocar aqui 40. 40 vezes 50 dá 2.000 mais 1.600. Estou fazendo a conta aqui em cima. Ó. 40 vezes 50 mais 1.600. 2.000 dá 3.600. 40 vezes 90 dá 3.600. Um menos o outro deu zero. Eu não precisei nem testar muito. Primeiro teste que eu fiz já respondeu a minha pergunta. Se eu vender 40 produtos, eu vou ter uma receita de 40 vezes 90, que é o preço, 4 vezes 9, 36, 3.100, 600. 40 vezes 50, que é o custo variável, dá 2.000, mais 1.600, 3.600. Então, a teoria que nós estamos estudando agora, que chama cálculo do ponto de equilíbrio, é fazer esse cálculo aqui, ó,
para saber que menos de 40, se você vender, você vai ter prejuízo. 40, nesse exemplo, você não tem nem prejuízo e nem lucro. Você atingiu o ponto de equilíbrio, em que o custo total é igual à receita. Então, aquilo tudo que eu expliquei na planilha Excel, demonstra isso aqui, ó. Eu tenho uma linha aqui que é da receita. Tem uma linha aqui que é do custo total. Essa quantidade aqui, ó, onde encontra as duas curvas, é a quantidade no ponto de equilíbrio. É chamado de ponto de equilíbrio porque antes desse ponto a empresa tem prejuízo. Depois desse ponto ela tem lucro. Então, o ponto de equilíbrio é quando a empresa deixa de ter prejuízo e vai passar a ter lucro. Nesse local aqui, que é chamado de ponto de equilíbrio, o lucro é igual a zero. E quando eu tenho uma quantidade maior do que o ponto de equilíbrio, ó, tudo que eu vendo além do ponto de equilíbrio me gera uma receita maior que o custo total, que é o lucro da empresa. Receita maior do que o custo. Receita menos custo dá lucro. Aqui eu defino qual é o lucro da empresa. Aquela demonstração que eu fiz do quantidade no ponto de equilíbrio, que é o custo fixo dividido pelo preço menos o custo variável. Que esse preço menos custo variável recebe o nome de margem de contribuição. Ok? Dúvida até aí? Vamos ver quem está na turma. Tudo certo, professor. Quem está na aula, deixa eu ver aqui. Professor, eu acho que tá tudo bem. Acho. Eu tenho uma dúvida que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou tirar mesmo assim. Se eu tenho um estoque na minha loja e minha loja está fechada por, sei lá, por algum motivo, o meu estoque, ele é custo variável também? Não. Lembra que quando o seu estoque é como se o dinheiro estivesse no banco. Só que ao invés de estar no banco o dinheiro, você comprou estoque. Uhum, Tá certo? certo. Então ele está lá, guardado. Ah, mas professor, se eu não vendo, passa a moda e depois o produto não tem mais valor. Tudo bem. Então você tem que tomar cuidado para comprar a quantidade que você vai vender, porque senão passa a temporada e ninguém mais compra. Sapato não é tão de moda assim. Mas roupa, por exemplo, você comprou a roupa de verão. Só que você exagerou, comprou muito. Ou perecível também. Acabou o verão e você ficou com estoque. Aí você fala, vou guardar que no verão seguinte eu coloco a roupa para vender. E compra a moda de inverno. Chega no verão seguinte, você pega aquele estoque de roupa do verão anterior e põe para vender. Se for moda, as pessoas não compram moda de um ano no outro ano, a não ser que você abaixe o preço muito, muito, muito. Então, por isso que quando acaba a temporada, a estação, né? Acabou o inverno. As lojas vão e fazem promoção dando 70%, 80% de desconto. Acabou o verão, vai começar o inverno. As lojas fazem desconto também para desovar o estoque do verão, porque daí o estoque vai virar prejuízo. Mas se o estoque estiver bom lá dentro,
e ele não perder valor porque ele saiu de moda, ele continua sendo dinheiro. Você fala assim, preciso de dinheiro, onde é que eu tenho? No estoque. Vendo todo o meu estoque, faço dinheiro. Entendeu? Ele só vira custo quando você vende. Aí você tem o preço que você vendeu e por quanto você comprou? O valor que ele está no estoque. Entendi. Entendeu, Fabiana? Entendi. Beleza, obrigado. Fabiana? Entendi sim. Obrigada. Ok. Quem mais? Aline parece que está sem microfone. Bruno, tranquilo? Tranquilo, professor. Eu tava com dúvida no. Então vamos no... ver se vocês estão tranquilos mesmo. Eu vou tirar daqui de novo. Vou voltar na planilha. E vou dar um exercício aqui, ó. Vou criar outra planilha aqui. Exercício. Uma empresa tem 5 funcionários com salário mais encargos de cada um no valor de R$ 1.200. Paga R$ 200 de água, 500 de internet, 150 de luz, 60 de IPTU, comprou R$ 5.000 de estoque de produtos acabados e vende os produtos por reais. Comprou 5.000 de estoque de produtos acabados no valor unitário de R$80 e vende os produtos por 150. Ok? Calcular a quantidade de vendas necessárias para a empresa não ter prejuízo. Isso aqui é calcular a quantidade no ponto de equilíbrio. Então tá aí. Tentem fazer. Quem terminar fala para mim, deu tanto, professor. Ou manda para mim no chat, aquele que é privado, para o outro não saber o valor. Quando você terminar, você manda em privado para mim aqui o valor, para eu ir vendo quem foi fazendo, e daí a gente tira a dúvida no exercício.
Professor, Sim. o valor da compra do estoque está incluso no custo total da empresa? Eu já coloquei de propósito, porque quando eu compro para estoque, ele é o quê? Investimento. Aham, Ele só vai virar custo quando eu vender, tá. tá? Mas aí quando Eu eu só vendo. coloquei aí para confundir mesmo, Tá. tá Me bom? confundiu também. Eu ia mandar uma resposta para você É, agora me confundiu também. no privado, mas cancela. Vou Mas se refazer minha conta. se ele só vai virar custo quando for vendido, eu não vou vender ele pelo mesmo preço que eu comprei, porque senão eu não vou obter lucro. Então ele não entra no custo total? Não, você vai vender pelo preço de venda. Você comprou 100 pares de sapato por R$ 50, tá? Aham, R$ 5.000 que você colocou no estoque. Só que você vai vender cada par de sapato por R$ 200. Então você vai vender certo. por 200, R$ 100 desses 200 você tem que repor o estoque de um par de sapato que você vendeu. O custo é o 100 que você pagou pelo sapato quando você comprou. Entendeu? Não. Pode explicar de novo, por favor? Vamos supor que você vai lá para São Paulo, no Brás, e compra 10 camisas para trazer para vender em Taubaté. Você Certo, pagou em cada camisa lá R$ 10. Você pagou R$ 100 por 10 camisas. Ok? certo. Aí você trouxe para sua casa e colocou as 10 camisas lá na sua casa. Aí você vai no serviço e fala, ó, tem camisas para vender. Aí um colega seu fala, eu quero ver. Aí ele experimenta, ele fala, quanto é? Fala, R$ 30. Ele te paga e fica com a camisa. R$ 30 é lucro? Não. Porque você vai ter que comprar outra camisa. Você pagou R$ 10 nela. Então você está recebendo 30, mas desses 30, 10 você pagou na camisa. Então o seu lucro é só 20. Ah, E tá, as entendi. outras 9 camisas que estão na sua casa? É, ainda é investimento, né? É Porque você ainda não investimento, você não vendeu. vendeu ainda. Uhum. É Então você dinheiro vai ter transformado em outra 9 coisa. camisas na sua casa que você pagou R$ 90. Aí você vendeu uma por 30. 30 menos 10 que você pagou na camisa, você teve lucro de 20. Então olha Aham, só que aham. legal. Você levou R$ 100 para São Paulo, comprou 10 camisas. Você ainda tem R$ 90 na sua casa, que são 9 camisas, e você tem 20 de lucro. Porque 10 dos 30 que você vendeu, volta lá para o seu estoque, você tem agora 9 camisas de R$ 10 e mais R$ 10 no estoque. Só que agora em dinheiro. Aí você vende, e 20 é lucro. Aí você vende mais duas camisas por R$ 30. R$ 60 você vai pegar 20, que é o custo de cada camisa, e vai pôr lá no seu estoque de dinheiro. Já tinha 10 lá, você colocou mais 20, tem 30 agora. E você já teve 20 da primeira camisa, mais 40 das outras duas, de lucro. Teve 60 de lucro. Olha que legal o que está acontecendo. Você já tem 60 de lucro, tem 7 camisas ainda a R$ 70, mais R$ 30 em dinheiro para você comprar mais 3 camisas. Multipliquei o dinheiro. Ó. Eu fui com 100 para São Paulo, se eu somar os 60 do lucro, mais os 70 da camisa, dá 130, mais os 30 que eu tenho de dinheiro para comprar camisa depois, já deu R$ 160. Eu fui com 100, vendi 3 camisas, já tenho o equivalente a R$ 160. Só que é assim, 60 em dinheiro que é lucro, 30 em dinheiro que é para você comprar outra camisa para pôr no estoque, e 70 em camisa que você vai vender ainda. Se você vender todas as camisas, você vai ganhar 20 por camisa. Então você tem 10 camisas, você ganhou 20, você ganhou R$ 200 de lucro.
e você vai ter R$100 lá no estoque, em dinheiro, para você ir para São Paulo de novo e comprar outras 10 camisas E repor, né? Repor o estoque. e pôr o estoque. Entendi. Entendeu? Aham. Vai cair, não volto. Então, vocês fazem o exercício, já 22h33. Na semana que vem, a gente volta a tratar disso. Vamos fazer mais exemplos, mas tenta chegar no resultado aí até a semana que vem.